Fala, rapaziada que acompanha a gente aqui pelo Alambrado Alvinegro, você que segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube também, você que segue a gente, curta, ative os sininhos, conta pra todo mundo naquele seu grupo de WhatsApp que tem um canal que fala só do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro. Você que segue a gente também no nosso Instagram, Alambrado Alvinegro, no TikTok, somos TikTokers também, a gente tá no TikTok trocando uma ideia, falando sobre o Corinthians. A gente tem aqui no nosso corpo de talentos um dos monstros, uma das maiores memórias esportivas do Brasil, e quando se fala de Corinthians, então, nem se fala. Rogério Micheletti, meu grande parceiro. Micheletti, tudo bom, Mica? Tudo bom? Tamo junto, beleza? Tudo bem, já Fabrício? abriu a imagem, e a gente está recebendo hoje aqui o jornalista, nosso parceiro, amigo, Gustavo Zupac, que já cobriu, só o Zupac antes de te dar boa noite, você que acompanhou agora há pouco o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense, a gente vai falar muito sobre Corinthians e Flamengo, que é o jogo que não sai da cabeça do corintiano, e para isso a gente trouxe o jornalista Gustavo Zupac aqui. Tudo bom, Zupa? Obrigado, boa noite. Fala, Fabrício. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite, abração para você, para o Micheletti, para quem está colado no Alambrado. E é isso, né? A gente vai riscando dias, né, para essa grande final. Acho que vai ser uma final muito interessante entre Corinthians e Flamengo. Um pouco diferente do que foi o confronto de quartas, aliás, da Libertadores. E acho que tem bastante coisa para falar de Corinthians, não só do Corinthians de hoje, mas do Corinthians de antes, né? De bons tempos de cobertura, de lembranças, enfim. Vamos nessa. Legal. Gustavo Zupac, Mica, tá com a gente aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente falar muito sobre o... Desde pequeno ouço o Zupac. Né? Desde pequeno. Eu sei. Né? Quer dizer, ele deve estar com 60 anos de idade, Nós mais ou somos menos. 38, né? 38 com um corpinho de 58, mas tamo aí. Zupa, antes da gente falar muito sobre a semana, os jogos importantes do Corinthians, o Corinthians tem mais 2 jogos, né? Antes da final contra o Flamengo, Isso. Cuiabá e Juventude. Isso. Antes da final contra o Flamengo. Queria falar um pouquinho sobre a sua carreira também, o seu tempo de cobertura no Corinthians. Você hoje é jornalista da ESPN Brasil, a gente tem inclusive a oportunidade de trabalhar juntos nos canais Deezer, né, na ESPN. E você fez cobertura do Corinthians durante muito tempo, Sim. trabalhando na Rádio Globo e tal, enfim. Conta um pouquinho só pra galera sobre a sua carreira e tal, sobre a sua passagem e sua ligação também profissional com o Corinthians. Pois é, eu fiquei como setorista de rádio desde 2008, quando eu estava na Rádio Transamérica, até 2020, quando eu estava na CBN, né, depois que a Rádio Globo foi descontinuada pelo grupo, né, era a Rádio Globo e a CBN. Nesse período eu não cobri o Santos, cobri os 3 grandes da capital, em momentos especiais dos 3, isso para mim foi muito legal. Mas as temporadas que eu cobri do Corinthians, elas foram muito marcantes, porque o primeiro ano que eu cobri o Corinthians foi logo em 2012, acho que foi um bom ano, né, para se cobrir o Corinthians. Viajei um pouquinho, vi momentos históricos, um time histórico, então eu fiquei 2012 inteiro no Corinthians, em 13 eu voltei a cobrir o Palmeiras, em 14 eu volto a cobrir o Corinthians, e aí eu fico 14, 15, 16, 17. Então eu peguei a geração de 12 num ano espetacular, e o ano de 2015, que para mim foi o melhor Corinthians que eu cobri, tecnicamente falando, e o time de 2017, que foi outro time muito marcante. Então acho que foram... Quem era o teu chefe em 2012? Meu chefe na rádio? Na rádio era o Gilmar Ferreira. Gilmar Ferreira. Então, e o Oswaldo Pascoal. E ele te tirou de 2013 da cobertura do Corinthians. Eu brinco que eu saí campeão do mundo. Então ele é responsável pelo Corinthians não ter sido bi. Possivelmente. Porque eu fui em 2013 cobrir o Palmeiras na Série B e o Palmeiras foi campeão da Série B. Foi campeão da Série B. Então eu segui erguendo. Eu sempre tive essa. Aliás, é um ano bem curioso, porque o Corinthians foi campeão da Libertadores, o Corinthians foi campeão mundial, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, mas foi rebaixado. Né? Inclusive, uma loucura, tem uma história engraçada. O Corinthians é campeão dia 4 de julho. Dia 5 de julho, o Emerson Sheik convoca uma entrevista coletiva na casa dele para falar. Todo mundo queria falar com o Sheik no dia 5. Colocar escuta, ninguém, né? link nas TVs, as rádios e tal. Aí o Sheik arma uma coletiva na casa dele no dia 5 de julho. Aí a imprensa acho que ele marcou umas 4h30 da tarde. A imprensa inteira vai lá, em Alphaville, uma bela casa, inclusive. Aí a imprensa inteira chega na casa do Sheik e o Sheik não tá em casa. Porque o Sheik, ele foi campeão, ele fez um bate-volta, acho que de helicóptero, jatinho, pro Rio. Foi passar o dia no Rio. E aí ele ia voltar para dar essa entrevista, mas ele voltou depois, né? Ele não chegou na hora. Então a imprensa inteira entrou na casa dele, tinha lá funcionários, não sei se eram parentes. Tava lá a Cuta, a macaquinha dele, numa gaiolinha bonitinha ali e tal, uma baita de uma casa. A gente ficou o tempo inteiro ali esperando o Sheik. Momentos depois, antes do Sheik chegar,
baixa acho que um oficial de justiça, polícia, não sei, tinha algum vizinho tinha reclamado de festas em dias anteriores e tal, muito barulho, entregaram meio que uma intimação ali, com a imprensa inteira lá, aí beleza, morreu a história, o Sheik chegou, deu entrevista para todo mundo, tava na Rádio Globo, coloquei escuta para ele ouvir o gol dele narrado pelo Oscar Ulisses, aquela coisa toda. Eu saio de lá, da casa dele, e eu tava muito pertinho, porque era em Alphaville, eu fui pra Arena Barueri, porque teve o primeiro jogo da final da Copa do Brasil do Palmeiras e Curitiba. Curitiba, então, que o Valdívia joga pra caramba. Isso, né? Eu fui da casa do Sheik direto pra Arena Barueri, dava 5 minutinhos, e ainda trabalhei no jogo do Palmeiras, depois dessa entrevista doida com o Sheik. E você, nessa campanha do Corinthians, a gente comentava até antes, esteve presente nos 14 jogos. Então você foi desde a Venezuela até o Pacaembu no dia 4 de julho. Isso. Conta um pouquinho também como é que foi esse tempo todo foi teu. Foi muito legal, cara. Foram esses 14 jogos. Foi uma cobertura muito boa de fazer. Eu fiz essa conta, eu acho que são 3 jornalistas que foram para todos, os 14, mais os 2 do Mundial. Eu, pela Rádio Globo, o Marco Belo pela Transamérica e o Mauro Naves, nosso companheiro presidente, então pela TV Globo. E foi uma cobertura muito legal de fazer. Primeiro porque eu conheci uma série de lugares que eu jamais... tipo San Cristóbal na Venezuela. Eu falo que eu demorei mais para chegar em San Cristóbal, que é onde o Corinthians estreou contra o Táchira, do que para chegar no Japão. Porque foram, de fato sim, acho que foram 22 horas, 23 horas para chegar na Venezuela e 22 para chegar no Japão. Foram 3 voos, mais uma viagem de carro, era um rolê assim incrível. Depois no México, enfim, foram muitas viagens legais. E na primeira fase, a fase de grupos principalmente, que eram viagens muito longas e jogos teoricamente menos decisivos, era menos gente que ia. Então era uma cobertura com 3, 4 veículos ali. E é quando você consegue ali no hotel encontrar os caras, conhecer os caras, né? Tinha muito mais acesso porque tinha menos gente. Tipo, na final contra o Boca era muito difícil você parar e conversar com o presidente, com o Mário Gobi, por exemplo. Mas no primeiro jogo, você é capaz de parar e almoçar com os caras no hotel porque só tinha 2 ou 3 setoristas. Isso para mim foi muito bom, assim, para conhecer de fato os caras, que hoje inclusive são praticamente os mesmos dirigentes. Então são muitas viagens, todas elas com histórias muito boas. San Cristóbal, Cidade do México, Punta del Este, aliás, Cidade del Este, Guayaquil, né, onde vai ser agora a final, foi outro jogo muito marcante. Aí depois São Januário, Vila Belmiro e a Bombonera. E assim, dessas viagens todas que você fez, porque foi São Cristóbal a primeira, depois foi Cidade do México, né, contra o Cruz Azul. Depois Cidade del Este contra o Nacional do Paraguai. Aí teve Guayaquil contra o Emelec, estreia do Cássio como titular da Libertadores. E o jogo da Bombonera, o primeiro jogo 1-1, gol do Romarinho. E é um jogo que a torcida do Corinthians carrega com muito carinho. Queria que você falasse um pouco sobre a cobertura desse jogo, o clima do jogo. Eu sei porque eu estive lá como torcedor, eu sei como é que aquilo aconteceu, mas você viveu ligado mais em relação ao trabalho, né? Contato com jornalistas, com os jogadores, o pós-jogo. Não sei se teve acesso ao hotel do Corinthians na concentração, acho que teve. Você teve acesso ao saguão do hotel, então, enfim. Sim. Como é que foi o clima daquele jogo? Era um dia em que a Argentina, protestos, eu acho que era greve dos caminhoneiros, algo do tipo. Na porta do meu hotel tinha um baita de um protesto, eu tive que andar a pé um trechão até conseguir pegar um táxi para fazer algum deslocamento, não sei se para treino. E a torcida do Corinthians fechou a rua do hotel onde estava o Corinthians, né, concentrado do Corinthians, enfim. Fala um pouquinho sobre esse pré-jogo e a expectativa toda da primeira final histórica do Corinthians em Libertadores. O jogo foi na quarta, né? Eu cheguei lá na segunda-feira. Foram dias muito intensos assim de trabalho. E o sentimento que a gente tinha na cobertura era que o Corinthians estava muito pronto para jogar aquela final. E que a torcida sentia, né? Porque o Corinthians sempre teve uma relação um pouco amistosa com a Libertadores, né? Eu até falo, o Corinthians é um time tão grande, com uma tradição tão grande, e na Libertadores ele tem muita dificuldade de mostrar essa tradição que ele tem. Mas nessa final contra o Boca, que na teoria deveria amedrontar muita gente, né? Eu senti muita confiança de todos os lados, inclusive da torcida, porque entendia que o time estava muito maduro para jogar aquela final. O nosso primeiro trabalho de fato ali de cobertura foi na véspera, e o Corinthians treinou, aliás, na véspera pela manhã, a gente foi no treino do Boca, a imprensa inteira brasileira no treino do Boca, no CT na Casa Amarela, que é ali pertinho da Bombonera, já deu para sentir um pouco também que o Boca não estava tão pronto quanto o Corinthians. Tem um fato curioso que na véspera, no fim da tarde, o Corinthians treinou na Bombonera. E a gente foi um pouco antes na Bombonera para pegar as credenciais do jogo, que ficam lá no escritório em cima do estádio. E aí, para descer, eu e o grande Rodrigo Vessoni,
aqui já esteve presente, ficamos presos no elevador da Bomboneira, travados, porque quebrou o elevador velho, quebrou, ficamos lá presos com a credencial, aí depois liberaram. O hotel tinha muita gente, a Conceição estava cheia de gente, muita torcida lá dentro, muitos conselheiros lá dentro, era um ambiente que tinha que ser um pouco blindado por parte dos jogadores, e me chamou muito a atenção a hora que de repente eu olho e vejo 2 rostos conhecidos na concentração. Eu falei, peraí, é o Thiaguinho, o cantor? É o Elias? O Elias acho que estava no Atlético de Madrid ou no Sporting, agora não lembro em qual clube ele estava em 2012. E o Elias e o Thiaguinho foram para a Bomboneira para curtir a final como torcedores. E estavam ali, são amigos, se encontraram. Eu vi os 2 ali no saguão, depois os 2 foram pro meio da galera, na arquibancada. Sim, eles estavam na arquibancada, inclusive estava também o Badawi, que é o vocalista do CPM 22, corintianíssimo, e que vai estar com a gente aqui também no Alambrado. A gente contou um pouquinho de história do Zupac, até para o torcedor do Corinthians entender e a gente explicar o motivo do Zupac estar aqui. É um cara que cobriu uma campanha histórica do Corinthians em 2012, e você teve também no Japão. Sim. Só para a gente finalizar essa história, a gente entrar de vez em cima de Corinthians e Flamengo, de Vitor Pereira, a gente debater um pouquinho da atualidade do Corinthians. Como é que foi essa viagem para o Japão? Como é que foram os 2 jogos, contra o Al-Ahly e contra o Chelsea também? Foi uma experiência incrível, né? É outro lugar que eu acho que eu jamais iria não fosse uma cobertura esportiva, né? Então, o Corinthians me levou, né? Eu brinco que seguir o trabalho do Tite de perto me levou para lugares inimagináveis, né? O mesmo vale para a seleção brasileira. Eu cobri a Copa em 2018 na Rússia. Eu acho que eu jamais iria para a Rússia e para o Japão se eu não estivesse cobrindo comissões técnicas tão competentes como as do Tite. 2012 foi muito isso. Foi muito cansativo, foi uma loucura. Eu visitei muito pouco do Japão, eu vi muito pouco do Japão, porque é o tipo de cobertura que mata, fuso horário ele castiga demais. Mas, de novo, o que mais me marcou nessa cobertura foi como o Corinthians se mostrou pronto para o desafio. Assim. Uma coisa que me chamou a atenção, a gente cobre a semifinal em Toyota contra o Al-Ahly, e aí no dia seguinte de manhã a gente já pega o trem-bala para Yokohama para se preparar para a final. E à tarde, no começo da noite, no dia seguinte da semifinal, a gente vai para o estádio Yokohama International Stadium para assistir Chelsea e Monterrey. E vários jogadores do Corinthians foram, outros ficaram no hotel, mas teve essa liberdade de escolha. Vários jogadores foram para acompanhar lá, e o Chelsea passeia contra o Monterrey. Poderia ter feito muito mais, o Monterrey não ofereceu nenhuma resistência. Acaba o jogo, a gente desce para o centro de imprensa para gravar as últimas coisas e ir embora. E alguns jogadores do Corinthians também foram para lá, estava muito frio, para tomar um cafezinho para esquentar antes de voltar. E eu me lembro de ter rapidamente conversado com o Edu Gaspar, acho que o Ralf e o Jorge Henrique, e eles estavam assustados com o que o Chelsea tinha feito. Tipo, vamos ter que jogar demais para ganhar desses caras. Eles estavam assustados. Mas a maneira que o Tite conseguiu preparar os caras foi impressionante. Me lembro muito de uma entrevista na antevéspera da final do Paulo André, que a gente perguntava para ele como é que eles iam fazer para parar o Hazard, porque o Hazard estava numa fase iluminada. E aí ele trouxe um paralelo bom. Ele falou, cara, na semifinal da Libertadores, a gente se preparou para parar o Neymar. E o Tite falou pra gente, falou, olha, o Neymar não vai ter marcação individual nunca. Sempre que alguém tiver, alguém vai colar. E geralmente era o Alessandro e o Paulo André que estava do lado ali. Então vocês sempre 2 ou 3 em cima do Neymar. Então a gente vai aplicar o que a gente fez com o Neymar para marcar o Hazard. São princípios parecidos. E o Hazard teve muita dificuldade para jogar. Então a maneira que o Corinthians estava preparado para aquele desafio, isso me chamou muito a atenção, foi uma cobertura histórica por isso. Teve o lance do Chicão, né? Que o Chicão entra no Hazard, que é um lance histórico, tem uma foto do Chicão levantando o Hazard. E antes da gente entrar de fato, pensei aqui em algo que é uma curiosidade minha. Se você tivesse que... Imagina assim, o Zupac já vovô, com o netinho, contando história. Tipo, né? Careca já, velho. Careca velho, então. Se o teu netinho fala assim, vô, qual foi a entrevista da sua vida? Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda na sua carreira, tem muita coisa para acontecer, muita coisa ainda vai acontecer. Não sei se você tem isso na sua memória, ou se ou muita coisa ainda pode acontecer. Pensando aqui. Acho que tem, assim, uma entrevista que me marcou, que me chamou muito a atenção, foi em 2017. Assim que o Jô começa a arrebentar no Corinthians, eu fiz uma entrevista com ele para a Rádio Globo e eu vi uma transformação muito grande no Jô. Porque assim, a gente acompanhou, assim, eu acompanhei o comecinho, foi mais ou menos o comecinho da minha carreira também, o comecinho da carreira do Jô, ele rapidinho vai para a Europa, aí o Jô dá uma desvirtuada grande na carreira, né, ele volta bem desacreditado para o Corinthians, e quando eu entrevisto o Jô, no momento que ele começa a deslanchar, um pouco depois daquele gol contra o Palmeiras, né, no Paulistão 1-0, que é um marco para aquele time de 2017. Que é a expulsão equivocada do Gabriel, né? Gabriel, e o Jô era bom. O Maicon, na verdade era para tomar um cartão amarelo.
amarelo, né, o Maicon, né? Porque o Gabriel já tinha um amarelo, aí ele segura o Keno. Dá o segundo cartão amarelo pro Gabriel. Mas na verdade era o primeiro cartão amarelo pro Maicon naquele jogo. E o jogo começa o ano como titular, mas ele não tá bem fisicamente. No jogo anterior, que acho que é contra o Audax, o Carille bota o Casim faz o gol. E aí o Carille chega e conversa com o Jô. Fala, olha, a gente sabe quem é você, mas agora você vai ter que esperar. E o Jô fala, beleza. Aí ele bota o Casim. E aí o Jô entra no segundo tempo e com 10 faz o gol em cima do Praz, que é nosso colega agora. E o Corinthians vence. Pouco depois, algumas semanas depois, eu faço uma entrevista com o Jô e eu vejo um cara muito transformado. Eu vejo um cara que estava muito pronto para ser também o ponto de equilíbrio daquele time. E esse time é outro que me marcou muito assim, cobertura. Foi muito interessante cobrir esse time pela maneira que eles superaram várias barreiras, né? Então essa entrevista com o Jô me marcou, assim. Acho que terão outras, claro, muito mais marcantes ao longo do tempo, mas essa me marcou bastante. Esse episódio do Jô que foi pro pagode, o Corinthians perde do Cuiabá e ele é mandado embora. Qual foi a sua avaliação de tudo isso que aconteceu? Eu acho que o Jô deu muito motivo, sabe? Eu não sei que regra que ele infringiu. Eu acho que a regra que ele infringiu, de fato, foi não ir ao treino no dia seguinte. Né? Ele ir a um samba à noite, aparentemente, não é nenhuma infração. Mas ele mostrou uma falta de comprometimento que foi muito contra ele, sabe? E acho que se fosse o primeiro deslize dele nessa última passagem pelo Corinthians, seria contornado de outra forma. Mas ele teve outros deslizes. Ele sumiu depois do aniversário dele e não veio para tratamento. Quando estava no auge de pandemia, com o Corinthians com surto de Covid, ele foi lá com o Otero pro resort e postou foto na piscina. Então a impressão que eu tenho é que a essa altura da carreira, de maneira inimaginável, o Jô voltou a ter a cabeça que ele parecia ter nos piores momentos de carreira dele. Tem alguns deslizes de conduta que o acompanharam durante toda a carreira, né? O Jô é um cara muito talentoso, mas ele é o tipo do cara que ou ele tá muito focado no que ele tá fazendo, ou esses deslizes comprometem a carreira dele. E ele já é um cara veterano, já não estava jogando bem, tendo deslizes em termos de comportamento, e mostrou uma falta de comprometimento enorme com o time jogando e perdendo, e ele olhando pro telão, tomando cerveja e virando as costas. Então acho que ele piorou muito a imagem dele. E aí no dia seguinte ele falta no treino, e a informação que a gente tem é que ele pede para ir embora, né? Então é um caso meio maluco, assim, mas é uma pena. Eu acho que ele jogou fora a última passagem dele pelo clube. E aí dá até pra gente projetar já, de repente, até o Jô seria muito importante nesse momento do Corinthians. Agora o Corinthians se enfrenta, e daqui a pouco enfrenta o Flamengo porque, por exemplo, final. O Corinthians contratou o Yuri Alberto, que pra mim foi uma baita contratação. Pra mim é um sensacional jogador. Eu acho que... não, mas trocou, foi o Mantuan que tava jogando bem pra caramba. Mas o Corinthians carecia, né? De um atacante, de um homem-gol, de um cara que joga centralizado, aquele cara que... E ele tem a cara do Corinthians, pra mim, o Yuri Alberto, porque ele não desiste, ele briga muito. E é inteligente pra jogar, inteligente, né? Um cara sensacional. Agora, teria muita importância o Jô no elenco do Corinthians, principalmente em bola alta, né? Porque o Jô é aquele cara que pode decidir numa jogada aérea, pode decidir o jogo. Né? Eu acho. É um jogador experiente que já ganhou Libertadores por Atlético Mineiro, já ganhou vários títulos pelo Corinthians. É o jogador mais jovem a marcar gol na história do Corinthians. É o artilheiro da Neoquímica Arena. É o artilheiro da Neoquímica Arena. Foi bola de ouro em 2017. Quer dizer, então, o Jô seria, pela bagagem, pela história que ele tem, seria muito importante. Até porque tem o Yuri Alberto e você não tem o centroavante reserva. Porque o Júnior Moraes, infelizmente, não dá para contar. E acho que... E uma coisa é você ter o Jô como seu centroavante para a temporada. E ele mostrou que ele não consegue mais entregar isso, pelo menos num time da demanda do Corinthians. Agora, em alguns momentos, quando o Jô estava entrando 20 minutos no jogo em casa, ele estava entregando bem. Mas você sabe, né? E chama a atenção ele ser um cara querido pelo grupo. Ele é. Porque todo mundo lamentou. Não tem um cara assim que eu fiquei sabendo. Não, o Jô, graças a Deus o Jô foi embora. Não, todo mundo no Corinthians, e começando pela liderança do Cássio. Se você pegar a entrevista do Cássio após a saída do Jô, você fala assim, mas não tem nada pra falar. Nem o Cássio conseguiu dar bronca no Jô. Ele falou, o Jô é um cara tão legal, um cara tão querido, que eu não posso falar nada. É um cara que não se ajudou, Jô, né? Eu acho que ele seria uma boa alternativa pro Yuri Alberto em momentos do jogo. E é isso que você falou. O Jô chega ao Corinthians, a volta dele ao Corinthians é totalmente desacreditada. Eu me lembro que eu estava no Fox Sports, o Fox Sports aqui em São Paulo, e a gente ia fazer o Fox Sports Rádio. E quem participa do Fox Sports Rádio é o Roberto de Andrade.
E o Roberto de Andrade solta a seguinte informação. Nós fechamos com o Jô. Aí eu falei, pô, mas o Jô... Ele falou, o Jô tá diferente, cara. O Jô tá fininho, o Jô tá comportado, disciplinado. O Jô vai dar certo. Aí falamos, beleza, mas não solta nada. Estamos tentando a contratação do meia do Coritiba, Rafael Veiga. Não deu certo. Porque o Rafael Veiga preferiu ir para o Palmeiras, que era o time de infância dele. Porque ele é palmeirense, eu entrevistei ele contando história. Que ele porque o Roberto de Andrade... O Roberto de Andrade tentou, na ocasião, a contratação do Rafael Veiga. E era para vir o Jô, e estava tentando a contratação do Rafael Veiga, que parece que já estava engatilhado com o Coritiba, mas o problema é que eram as mesmas propostas de Palmeiras e de Corinthians, e o Rafael Veiga optou por ir para o Palmeiras, porque ele é palmeirense de infância, enfim, o avô dele é palmeirense. É verdade. Então tudo isso daí acabou indo e o Jô vem, acho que em outubro, novembro, e fica só treinando de 16 para começar 17. Então o Jô fez uma pré-temporada antes dos demais, e para ele isso foi muito importante. E o que ele jogou em 2017 foi uma loucura. Assim, poucas vezes eu vi um cara ser tão determinante para algo no Corinthians, no passado recente, como o Jô foi para a conquista de 17. Agora, pensando no jogo do Flamengo, Zupá, entrando exatamente na final da Copa do Brasil, qual que é a diferença, ou o que o Corinthians fez nas quartas da Libertadores que ele não pode fazer na final da Copa do Brasil? O Corinthians hoje ele é melhor. Para mim, ele é substancialmente melhor do que ele era nas quartas de final, ainda que no papel o time seja muito parecido, né? O time já tinha Balbuena, o time já tinha Fausto Vera, o time já tinha Roberto. Mas esses três jogadores estão em estágios muito diferentes do que eles estavam quando o Corinthians enfrentou o Flamengo. E é tanta coisa que acontece que eu nem lembro em que mês foi. Foi em agosto. Enfim, acho que é setembro. Foi em setembro. De jogadores, eu lembro que o Fausto Vera foi reserva, entrou no segundo tempo, se eu não me engano. E foi titular no jogo da volta. Foi titular na volta, o Renato Augusto não jogou na ida e jogou o Bruno... o Renato entra no segundo tempo da volta. E no primeiro jogo o Balbuena joga até que ele escorrega, mas é o Bruno Mendes, não é o Gil, né? E é o Cantilho. E é o Cantilho, por exemplo, joga no primeiro jogo, que eu acho que fica queimado depois daquela falha na falha do primeiro gol do Flamengo. O Vitor Pereira, ele tem uma análise, na minha visão, muito boa do que foram os dois jogos. Assim, o primeiro jogo, o Corinthians fez um bom primeiro tempo pau a pau com o Flamengo. Mas toma o gol no final. Toma o gol por uma questão de individualidade, questão técnica, que o Flamengo ali foi superior. E a partir do 1x0, o Corinthians a partir do 2x0, que foi logo no comecinho, o Corinthians é nocauteado. Nocauteado e deu sorte de não tomar 5-6. Exatamente, eu também acho. Se não é o Cássio ali também, o Cássio fez grandes defesas. E o Flamengo perdeu... tocar a bolinha, administrou, o Corinthians não viu a bola depois do 2x0. Não acelerou como poderia ter acelerado. E aí no segundo jogo, eu acho que o Vitor foi muito inteligente, porque todo mundo esperava, não, vai botar Renato Augusto, time pra frente e tal. E ele fez uma leitura de qual que era o melhor caminho para ele incomodar o Flamengo, que é ter uma marcação forte no meio-campo. Todos os times que incomodaram bastante o Flamengo, depois desse jogo, inclusive, optaram pela mesma estratégia. Marcação forte, povoar o meio-campo, não deixar o Flamengo jogar por dentro. Não adianta você se preocupar em marcar os pontas, porque o Flamengo não joga com pontas. Então o São Paulo foi assim quanto o Flamengo incomodou. O Atlético Paranaense, no jogo de ida da Copa do Brasil, no Maracanã, o Filipão encheu de volante, 3 zagueiros, 3 volantes, incomodou. O Diniz venceu há pouco o Flamengo e falou, olha, congestionamos o meio, é assim que se enfrenta o Flamengo. E o Vitor Pereira foi um pouco criticado quando sai a escalação, porque o Corinthians tinha que fazer no mínimo 2. Ele colocou 3 volantes, né? Aí fala, pô, ele tá louco, tem que ganhar de 2x0. Mas era estratégia. E o Corinthians, de novo, começa bem contra o Flamengo. Poderia ter feito 1x0, perdeu chance o Yuri Alberto, o Fausto Vera pega uma sobra que ele quase faz. Mas aí não aproveita o seu bom momento, uma hora o Flamengo vai te castigar. Então eu acho, além da evolução do Corinthians como time, né, é claro, e evolução física dos caras, Fagner bem, Renato Augusto bem, vamos ver como é que o Maicon vai voltar, os jogadores que foram contratados numa fase melhor, o que tem que ser feito, o Vitor sabe, que é marcar em cima, congestionar o meio, dificultar a saída do Flamengo e aproveitar o seu momento bom no jogo, porque o Flamengo vai fazer um gol em você. Cedo ou tarde ele vai fazer um gol em você. Então você tem que aproveitar o seu momento. E o Corinthians teve no jogo da ida, teve no jogo da volta, não aproveitou. E aí, a hora que o Flamengo faz 1x0, o jogo é deles, né? O Flamengo joga muito bem assim.
Então acho que esses ensinamentos o Vitor vai aproveitar nos jogos finais. O Flamengo faz gol, inclusive contra, porque ele também teve o gol do Rodrigo no Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Tinha sido até então a última derrota do Flamengo, do Fluminense. Você falou agora do meio campo, e o Corinthians tem a oportunidade, vai ter a oportunidade de poder construir e meio que espelhar o jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo faz aquele losango no meio campo. Isso. E o Corinthians tem essa oportunidade agora com a volta do Maicon. Eu não sei se o Maicon até no dia 12 de outubro vai estar ok ou não. A gente espera que ele consiga. A informação que a gente tem é que o Maicon ele já está liberado, né? Ele já está trabalhando, mas ele não deve atuar nessas próximas partidas do Corinthians, né? Que é contra o Cuiabá e contra o Juventude, né? Justamente sendo preservado para essa final. Talvez alguns minutinhos. Então, alguns minutos. Eu acredito... Que o Corinthians vai poder... Faz os 4 caras no meio campo, é isso que eu te perguntar. Porque é estranho também ele colocar... Eu duvido que ele inicie a partida com o Maicon contra o Flamengo. Acho um pouco no dia provável. 12. Eu acho um pouco provável. Eu acho que ele leva o Maicon, relaciona o Maicon... Acho que não tem nem porquê, sabe? Não tem nem exatamente. Talvez não tem porque no ele dia começar 19, dependendo da situação e dependendo do resultado do primeiro jogo... Né, porque é um jogo de 180 minutos, a gente sabe disso, né? Então, dependendo dessa situação aí, o Corinthians construir um resultado, talvez ele possa iniciar com o Maicon no Maracanã. Mesmo assim, eu já acho difícil. Eu acho que ele tinha que começar Itaquera com o Maicon. Porque eu acho... Os 4 caras no meio campo, segura um 0x0 bonitinho em Itaquera, tranquilo. Espelha o jogo com o Flamengo, deixa o Flamengo incomodado, entendeu? Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Porque o Flamengo tem o João Gomes, o Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Isso. E à frente o Gabigol e o Pedro. Exato. Né? Então, de que forma você pode espelhar esse... É que o Zupac falou, eles não tem ninguém aberto pela lateral. Pra que você vai botar o Mosquito? Pra ganhar porque os laterais... Porque não tem ninguém ali? Porque inclusive o Vitor falou... E até para segurar um pouquinho... Não o Felipe Luiz, né? Porque o Mosquito joga mais pela direita, mas pode jogar para até porque o Felipe não é um cara que vai pro fundo, mas é um cara que constrói o jogo, né? Ele participa da construção. Mas a maneira de você marcar o Flamengo é você fechar o meio. E a maneira de você atacar o Flamengo é justamente aproveitar a ausência de caras pelos lados. Então, eu acho que abrir mão do Mosquito e começar o jogo com 4 homens no meio campo é sacrificar um pouco uma boa arma para você tentar vencer o jogo. Eu tiraria o Mosquito e botava Fausto Vera, do Queiroz, Maicon e Renato Augusto. E botava os 2 caras lá na frente. E jogava igualzinho o Flamengo. Roger Guedes e o Roberto. O Maicon, até ele se machucar a primeira vez, né? Ele era, para mim, o melhor jogador do Corinthians na temporada, né? Ele tem uma lesão muscular bem grave, né? Bem rara e grave. Quando ele volta, ele não volta bem, né? Quebra o dedinho. Não estava jogando bem. E aí quebra o dedinho. E nesse meio tempo, o Duqueiroz, que acho que hoje nem vive o seu melhor momento técnico, mas é um cara que faz uma temporada muito boa. E o Fausto Vera, que é um jogador muito querido pelo Vitor Pereira, o único jogador que o Vitor Pereira de fato pediu foi o Fausto Vera. Recomendou. E o Corinthians foi lá, e o único jogador que o Corinthians foi lá, acho que o Ivan também. O Rafael Ramos acho que também lateral. É verdade. Rafael Ramos também. E o Corinthians banca a contratação do Fausto Vera, como só tinha feito com o Ivan na temporada, que comprou os direitos. Nenhum outro Corinthians foi lá e cacifou os direitos. E ele começa a jogar muito bem. Ainda tem jogos que ele oscila e erra alguns passes bobos, mas ele é um cara que mostra muita personalidade para jogar. Acho isso interessante. Então, assim, não acho que o Fausto Vera sairá do time. E não acho que ele vai trocar o Duqueiroz pelo Maicon, precisando ter um jogo tão pegado. Aliás, o Tata Muniz falou que o Fausto Vera será melhor do que o Mascherano. Aí eu já não sei, mas ele tem futuro. Mas ele tem futuro. Eu acho que é um jogador com futuro. Joga de cabeça erguida, tem estatura, bate bem na bola, tá louco para fazer o primeiro gol, né? Porque eu sou muito crítico do Vitor Pereira. Talvez aqui do Alambrado Alvinegro eu seja o mais crítico de todos. Eu não acho o trabalho dele bom, não acho, né, sinceramente. Mas a contratação do Fausto Vera tem mérito dele, a gente tem que reconhecer. Total. Né? E o convencimento, o poder de convencimento dele para o Corinthians investir 4 milhões de euros, de dólares, foi que o Corinthians vai ter ganho técnico e financeiro. Falou, é um jogador que vocês vão comprar e vão revender. Aí ele falou, opa, vamos ganhar dinheiro, vamos lá contratar o cara. É isso que eu acho que errou ultimamente o Andrés, cara. O Andrés contratou cada bagulho pro Corinthians, pagando micharia nos caras, querendo não gastar dinheiro, né? Falando, não quero gastar. E aí o Corinthians deixa de ter o ganho técnico e deixa de ganhar em premiação. E contratos longos. Com jogadores. Caras. Não, a gestão, quer dizer, impressionante o que foi horroroso. A contratação que mais me chamou a atenção de todas, eu não sei se foi o Andrés que fez,
Mas quando o Corinthians contratou, e pelo tempo de contrato do cara, e foi com o Tite ainda, quando o Corinthians perde o Jadson... Jonathan Cafu. Não, outro cara. Quando o Corinthians perde o Jadson, o Tite procura alguém para fazer a função do Jadson. Giovanni Augusto. E o Corinthians contrata o Guilherme. Não era o Andrés, era o Roberto. Não era o Andrés, então Roberto até que foi que não sabia ser o Andrés. O Gaspar ainda. E o Corinthians faz um contrato... Indicação do Tite. E o Corinthians faz um contrato enorme com o Guilherme. O Corinthians contratou o Giovanni Augusto, contratou o Marlone. Mas eu gostei quando contratou o Giovanni Augusto. O Guilherme, e depois ainda chega o Marquinhos Gabriel também. E contrata o Williams, volante que era do Flamengo, né? Na troca do Marcial. Não, essa janela, a técnica, assim, em termos de perfil, os jogadores até faziam algum sentido. Mas o Corinthians gastou muito dinheiro nessa janela, e foi a janela logo depois da debandada para a China, né? Sim. O Corinthians é campeão em 15, vem a China e leva todo mundo. Leva o Renato Augusto, leva o Jadson. Leva o Ralf, o Wagner Love vai para o Mônaco. Wagner Love vai o Malcom vai para o Bordeaux, e o Corinthians fica sem ninguém. O Gil contrata o André, centroavante. Exato. E todos eles foram mal. Todos. Foi uma janela horrível. 2016 foi um ano que o Corinthians rasgou e jogou fora. A única boa contratação de 2016 foi o Balbuena, que o Gil vai embora para o Shandong Luneng, o Mano Menezes leva o Gil para o Shandong Luneng, e o Cifute identifica o Balbuena no Libertad. O Corinthians vai atrás e ele faz o que faz. O Renatinho Rodrigues estava no Corinthians esse período, será? Ele participou dessa indicação. Esse cara trouxe de cara pro Corinthians, não? Ele indicou o Balbuena e eu tava conversando com ele. Tem um outro cara importantíssimo que eles também que identificaram ali. Eu não lembro quem que foi. Em relação ao Vitor Pereira, 2 perguntas em uma. Primeiro, você acha que ele deve ficar? E outra, ele vai ficar? Eu tenho a impressão que ele não vai ficar. Impressão, não é informação. Até porque ninguém tem essa informação, nem o do Willi. Mas eu acho que pro Corinthians seria muito bom que ele ficasse. Eu não acho que é um trabalho espetacular, mas eu acho que ele teve poucos recursos para fazer um trabalho espetacular. Acho que foi um trabalho muito sacrificado pelo que foi a temporada. E acho que durante boa parte da temporada não tinha como um trabalho ser de evolução, de imposição de padrão de jogo, de exploração máxima do elenco. Durante boa parte do ano foi um trabalho de sobrevivência. E o Corinthians sobreviveu. E acho que sobreviveu muito pela maneira que ele conseguiu trabalhar. Eu acho que ele não tá eu acho que ele olha o time e fala: isso aí não é o meu time. Como o Porto foi, como o Xangai, que ele foi campeão, foi, como o Olympiacos, que ele foi campeão, foi. Porque acho que ele teve poucas oportunidades para isso. Mas o Corinthians sobreviveu muito graças à maneira que ele e os caras ali encontraram para sobreviver. E nesse momento da temporada, pela primeira vez, ele chegou em março, a gente está em outubro praticamente, 7 meses que ele está no clube, pela primeira vez ele está conseguindo colocar um pouco mais do que é o jogo dele, do que é o time que ele imaginava. Repetir o time também. Repetir o time, porque o calendário permite mais, porque os caras estão recuperados agora. E o time está jogando melhor do que vinha jogando antes, na minha visão. Vem atacando mais. O Corinthians é um time que tinha uma dificuldade monstra. O Corinthians não chutava no gol. 5 gols na Libertadores. O Corinthians, durante todo o Campeonato Brasileiro, é o time que menos finaliza no campeonato. Agora, não sei se é o último ou se é o penúltimo, mas já aumentou o seu número de finalizações desde que os caras voltaram. Então, eu imagino que para o ano que vem, se não for um ano tão acidentado como foi esse ano, em termos de lesões e um calendário encavalado, ele vai conseguir extrair mais, né? Então, por isso que eu acho que para o Corinthians é melhor ele ficar do que você resetar a máquina e buscar alguém diferente. Então você acha que ele deve ficar, mas como informação. Mas seu palpite aqui. O Vessone, inclusive, trouxe uma informação aqui no Alambrado, referente à sogra, se eu não me engano, do Vitor Pereira. Ela tem um problema que ela tem algum problema de saúde, que ela não pode sair de Portugal, porque ela tem que ficar no habitat dela ali. Exatamente, na casa. Trazer ela para o Brasil seria uma dor de cabeça muito grande. Então, enfim, isso é uma questão particular do Vitor Pereira. Durante muito tempo, vendo as entrevistas do Vitor, eu tinha a impressão que ele não ficaria porque ele não consegue trabalhar aqui. Porque aqui se permite muito pouco que o técnico, de fato, coloque as suas digitais no time. O Abel demorou 2 anos para conseguir fazer um time mais com a cara dele, porque não é fácil. Eu imaginei que esse fosse o motivo. Mas ele vem dizendo, e ele vem dando mostras de que ele está mais contente, né? Vai nos jogos, me parece mais inserido nesse... Assistiu o jogo do futebol feminino do Brasil, Corinthians e Inter. Da molecada também, do Sub-20. Me parece que hoje é mais uma questão familiar. E uma questão familiar, ela é sempre muito relevante. Você vê que o que a Leila teve que fazer para convencer o Abel a ficar aqui por causa de família. Trouxe todo mundo para cá. Sim. Mas não sei se o Corinthians vai conseguir fazer o mesmo justamente pelas questões familiares da sogra do Vitor. O Vitor Pereira é um cara que... no começo eu era muito reticente em relação ao Vitor Pereira. Principalmente pelas entrevistas, aquela entrevista do Liverpool mexeu demais com todo mundo ligado ao Corinthians. Depois ele se explicou, ok, não sei se foi sincero ou não, mas enfim, se explicou. Depois ele falou de dinheiro, depois ele deu uma entrevista que essa eu achei boa,
quando ele... Não achei bom o que ele fez, porque ele fez uma grande cagada, ele mesmo disse. Né? Porque ele disse que o Corinthians... Que ele fez uma grande cagada na preparação. Mas eu gostei do que... Contra o Inter. Mas eu gostei do que ele falou. Sim. Então, projetando o Vitor Pereira, eu acho que ele é um técnico bom. Ele é? Você não acha, né? Talvez ele não seja um técnico de ponta na Europa. Ele não é. Eu não vou falar que ele não seja um técnico bom, porque aí seria muito radical da minha parte. Quem sou eu, né? Pra falar que o Vitor Pereira não é um técnico bom. E aí depois o Vitor Pereira ganha tudo no Corinthians, aí o pessoal vai pensar isso daí, vai falar, olha o que o cara falou sobre o Vitor Pereira. O que eu acho é o seguinte, eu vou alguns fatos, né, no trabalho, alguns acontecimentos do trabalho do Vitor Pereira. O Vitor Pereira em clássicos é uma negação. Isso daí não tem o que questionar. Em clássico, o Vitor Pereira é uma negação. Tirando o clássico contra o Santos, primeiro jogo da Copa do Brasil, 4-0, os outros jogos do Corinthians, o Corinthians deixou a desejar mesmo, com escalação errada, com substituição errada, no meu modo de entender. Teve 4 jogos contra o São Paulo, 2 jogos no Paulista, não jogou absolutamente nada. Perdeu um jogo no Morumbi, 1-0, gol do Caleri. Era a estreia dele, a gente estava até comentando que era a estreia. A gente não pode cobrá-lo muito, né? Porque era a estreia dele, tomou um gol logo de cara. Aí teve a semifinal do Campeonato Paulista, que foi 2-1, que foi até aquela falha do Jandrei que o Jô desconta. O Corinthians consegue tomar gol do Alisson até, né? Quer dizer, então é um absurdo, né? Não dá para entender. Perde todas as partidas para o Palmeiras, desde que ele começa dirigindo, sendo que no primeiro turno foi um baile, tomou 3-0, tomando gols de cabeça, que eu acho que é um negócio ridículo. Mas todo mundo sabia. Jogo em Barueri, né? Jogo em Barueri, o time reserva do reserva, né? Foi antes do jogo contra o Boca? Mas... Foi. O Corinthians enfrentou time reserva, São Paulo e Palmeiras perto do jogo. Time reserva do reserva. Então, a gente vai chegar lá. Time reserva do reserva contra o Palmeiras. O segundo jogo perde de 1-0. Eu acho que o Corinthians jogou, com surto de Covid e sem Cássio no gol. O Corinthians, o Donelli no gol e o Cone, quase a mesma coisa. Então, aí no segundo jogo, 1-0, que foi pro Palmeiras, né? Que foi jogou melhor, gol contra do Rony. Gol contra do Rony, o Corinthians jogou melhor. E era a volta do Renato Augusto. O Renato Augusto se firmando, né, novamente como titular no time do Corinthians. Foi uma boa partida, mas perdeu. Né? Contra o Santos, o jogo de volta da Copa do Brasil, perde. No Campeonato Brasileiro, empata. Né? Quer dizer, em clássico, o número dele é trágico. É trágico. Aí você falou, reserva. O Corinthians jogou contra o time reserva do São Paulo no Morumbi, né? Esse último jogo. Foi. E empatou. Sim. O primeiro jogo contra o São Paulo na Arena Itaquera, não perdeu a invencibilidade, né? Só no São Paulo agora. Poderia. Mas poderia ter perdido também. Teve muitas chances de gol, né? Mas poderia ter perdido. O São Paulo também perdeu. Chutou 2 bolas na trave, o São Paulo. E no primeiro jogo, na Neoquímica, o Corinthians só não perde a invencibilidade para o São Paulo porque o Cássio faz uma partida daquelas. Eu acho o seguinte, quando você tem quase sempre, o goleiro sendo o melhor em campo, o Cássio foi eleito o melhor em campo em várias partidas do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está legal no time. O time toma muito gol de bola parada, o time toma muito gol em começo de partida, parece que está desligado. O time não ganhou uma vez do Always Red, que é uma vergonha no meu modo de falar, no meu modo de pensar, porque, pô, é um time ridículo do Always Red. Não ganhou lá por causa da altitude. O segundo jogo foi contra o time reserva do Always Red. Então, contra o time reserva do Always Red. Esse jogo foi o pior jogo do Vitor. Mas no final, mas no final da conta, pensando assim, não mudou nada porque o Corinthians pegou o Boca no sorteio. A única diferença foi decidir fora de casa, mas classificou. O Corinthians está indo além em todas as competições. Todas. O Corinthians o quê? Está indo melhor do que se imaginava em todas as competições. Eu acho que isso eu acho que na Libertadores não. O Corinthians fez 5 gols na Libertadores, na verdade fez 4. Mas como resultado final, chegou às quartas. Chegou às quartas de final, não chegava... O Corinthians não é o Corinthians, não está acostumado a jogar quartas de final. Mas aí a gente está pensando pequeno em relação ao Corinthians. Não, chegou até as quartas de final. Pô, o Corinthians tem condição. Eu não acho assim, o elenco sofre porque com condições e tal. Eu não vejo o elenco do Corinthians pior do que o do Internacional, que é vice-líder do brasileiro. Não vejo. Para mim, o trabalho do Mano Menezes, é melhor do que o do Vitor Pereira. Por quê? Porque ele com um elenco menor, mais enxuto,
consegue levar o Internacional à condição que ele está. Mas acho que a condição que o Inter está no campeonato... O papel do Inter no Brasileiro no Corinthians é um pouco... O papel do Inter no Brasileiro é um pouco diferente do papel do Corinthians no Brasileiro pelo acúmulo de competições, né? Tá, mas ele abriu mão também no Brasileiro, se o Vitor Pereira fosse eliminado pelo Melgar em casa, você ia falar que o trabalho do Mano era melhor. Não é. O Mano chegou depois também, né? Ele chegou depois da Copa do Brasil. Ele não estava no time do Globo, não é ele. Não, Copa do Brasil não, mas inclusive o Mano, se você pegar o tempo de trabalho do Mano e o tempo de trabalho do Vitor Pereira, é um pouco maior. Sim, mas o Corinthians está indo além das competições, isso daí, né? Então, aí o Mano Menezes já pegou o time sem condição praticamente na Copa do Brasil, já estava eliminado. Não conta. Pelo Retrô. Sim. Pelo Retrô não, pelo Globo. 2-0 lá no Rio Grande do Norte. Isso é uma vergonha. Foi eliminado pelo Globo, cara. 2-0 aquela partida que derruba, inclusive, o Cacique Medina. Isso. Praticamente ali sepulta a vida do Cacique. Cai no jogo seguinte. Que o Daniel, goleiro, né, que é acho que são dois bons trabalhos, mas acho que o Corinthians ter caído para o Flamengo nas quartas da Libertadores foi normal. O Corinthians chegar à final da Copa do Brasil é bem inesperado. E o Corinthians ficar o tempo que ficou no G4 do campeonato com todos esses problemas para administrar também foi inesperado. E eu vou falar outra coisa. Para mim, a saída do William fez a equipe crescer. Sim, também acho. Porque o William, parece absurdo o que eu vou falar. Não é que o William não seja bom jogador. O William é ótimo jogador. Cara, eu tenho uma opinião sobre o William e eu vou falar. Só que não deu certo. É uma camisa 10 que não marca gol. Né? No Corinthians nunca foi um artilheiro, né? Tem 3 gols, 2 contra o Atlético Paranaense na primeira passagem em 2007 e um contra o São Bernardo com um pênalti mal cobrado ainda por cima. Né? A verdade é essa. O William foi uma decepção. E essa insistência do William, por ser o William, por ser aquele cara do Chelsea, por ser o cara da seleção brasileira, por ser um grande nome na Premier League, se insistiu com o William. Mesmo ele não estando bem. E aí matou o time do Corinthians. Muitas vezes. Porque o William corre. O William, diferentemente do Luan, é aquele cara que soa a camisa. O Luan fez gol, hein? Muito. Né? Não, jogou contra o Boca. Soa a camisa. Ele soa a camisa. O que ele jogou foi uma loucura. O jogo aqui, né? Então é aquele machucado voltou. Foram poucos jogos assim. Ele foi um motorzinho que enganou muita gente. Porque ele não produziu muito. Se você pensar bem, a única partida realmente boa do William, na minha opinião, foi contra o Botafogo lá no Engenhão. Esse jogo contra o Boca, o jogo da ida, o 0-0. Ele jogou bem também. Fez um tremendo jogo. Deu mais ou menos. Mas o jogo que ele resolveu foi contra o Botafogo, que ele fez assistências. Jogou muito. Tal, que foi, o primeiro tempo foi fabuloso do Corinthians. Que deram muita liberdade pra ele. 3-0 já no primeiro tempo, né? Então foi sensacional. Foi a grande partida do William, na minha opinião. Não, foi e a saída dele... Aí ele começa, ele erra, né? Porque ele pensa que o Roger Guedes tem que jogar centralizado, ele pensa que o Yuri Alberto não é o jogador centralizado, ele coloca um dia o Yuri Alberto para cobrir lateral. Isso daí aconteceu. Isso daí tem aí, né, evidências que ele fez isso daí. Ele mesmo reconheceu. Contra o Flamengo na Libertadores. Contra o Flamengo na Libertadores, primeiro jogo. No segundo tempo ele volta. No segundo tempo ele volta o Yuri Alberto. E o Corinthians toma um sufoco. Né? E o Roger Guedes centralizado, sendo que o Roger Guedes não gosta de jogar centralizado. O Yuri Alberto é o cara para fazer essa função. Ele desloca o Yuri Alberto. Quer dizer, eu acho já era sem o William. O William não jogou contra o Flamengo. Sem o William. O William joga na partida de volta, inclusive. Que é o último jogo dele pelo Corinthians. Ele é substituído, até sai com cabisbaixo. Você percebe claramente que ele vai sair do Corinthians, né? Mas, enfim... O William, eu ia falar, é rápido. Para mim, a maior decepção na história do Corinthians é o William. E eu não que ele seja um jogador ruim, longe disso. Não, ele é um craque. Exatamente por isso. E ele é um cara que todo time tem. Vamos imaginar aqui o Palmeiras, o palmeirense daqui 15 anos, quando o Endrick sair e estourar, ele vai esperar a volta do Endrick. Ele vai esperar a volta do Gabriel Jesus. Sim. O São Paulino espera a volta do Lucas. E tantos outros exemplos a gente pode pegar. Talvez ao lado do Marquinhos tenham sido os 2 jogadores revelados pelo Corinthians que atingiram um sucesso mais alto na Europa. Exatamente. E sem jogar muito no Corinthians. Eu digo mais. Em 2007... sei lá, o Santos esperava a volta do... Os Santistas talvez sonhem com a volta do Neymar um dia. Com certeza. Como o gremista sonhava com o Lucas Moura. O Lucas, exatamente. Esse é um bom paralelo. E o William era a volta que todo torcedor... A hora que o William chegar aqui, acabou pra todo mundo. Sim. E ele fez um gol, cara. Sim. Essa é a grande questão, porque ele é muita bola. Você vê ele jogando, ele tem habilidade, ele tem velocidade, ele chuta bem ao gol, ele cobre, ele vem fazer a recomposição que precisa fazer aqui do lateral, mas ele não conseguiu jogar. Por isso, pra mim, o William é a maior decepção da história do Corinthians, cara. Não, foi de fato uma grande decepção. E assim, eu conheço o William desde quando ele era muito novo.
também eram os meus primeiros passos como jornalista. Desculpa interromper, tem a questão toda do familiar, que também é importante. Isso aí eu nem discuto, sim, porque é algo que está totalmente fora da minha realidade, só ele sentiu, só ele pode dizer isso. Como isso prejudicou também é algo muito importante. E assim, eu conheço o William desses tempos de cobertura lá atrás e de cobertura de seleção. O William é um cara sensacional, é um puta cara, todo mundo adora o William. Mas essas questões familiares aparentemente pesaram muito. O desempenho dele, independentemente das questões familiares, foi muito abaixo nesse sentido. Ele já estava mal no Arsenal. Sim. A verdade foi essa. Ele só veio para o Corinthians porque ele estava mal no Arsenal, gente. Mas tudo bem, mas é outra realidade. Ele poderia chegar e arrebentar, mas eu senti muito falta de um senso de protagonismo por parte dele. Em nenhum momento ele conseguiu ser protagonista. Ele teve bons momentos, não conseguiu ser protagonista. Diferentemente do Renato Augusto, que você percebe claramente, às vezes o Renato Augusto não está nem na melhor condição, mas você vê que ele puxa a responsabilidade. É um negócio impressionante. O Renato Augusto, a liderança do Renato Augusto. Em nenhum momento o William foi esse jogador. Não foi, e assim... Me chama muito a atenção como a saída do William impactou no Roger Guedes, né? Porque o Guedes, ele pega a camisa para ele pega o número da camisa, ele pega a posição para ele. Ele puxa a responsabilidade. E ele parece se sentir mais à vontade. Então, eu acho que de alguma forma a presença do William ali, não só na posição que o Guedes queria jogar, não só com o número 10 nas costas, mas aquilo estava atrapalhando o Roger Guedes de alguma maneira. Eu não sei exatamente em que circunstância. Mas ele está mais leve para jogar. Isso daí que você falou, exatamente. Contra o Fluminense. Que a gente faz sempre aqui, Zupa, uma resenha de 45 minutos, que é um tempo de futebol. Sim. Já bateu 45, a gente está nos acréscimos agora. Subiu a plaquinha. Tem os acréscimos e aí só em cima disso daí do Roger Guedes. A declaração que ele dá após aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, que ele faz o segundo gol, o gol de empate, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu tinha que puxar essa responsabilidade, eu uso a camisa 10. Como é que ele comemora o gol? Ele fala, ele tira a camisa e mostra o número 10. Eu acho isso me pegou. Quer dizer, é impactante isso daí. E aí não quer dizer que é culpa do William, mas que tinha algo incomodando o Guedes nesse sentido. Mas eu acho que ele teve personalidade ali, ele cresceu muito, o Roger Guedes. Eu sempre gostei do Roger Guedes, até na época do Palmeiras. Eu também gosto. E eu acho que às vezes o Corinthians precisa de um jogador meio maluquinho. E eu acho que ele vai dar certo no Corinthians. Eu gosto de um jogador assim. Às vezes eu acho ele menos coletivo, mais individualista no jogo. Sim, às vezes ele é meio fominha. Mas ele tem condição de resolver o jogo. Mas ele tem condição de resolver o jogo. E eu acho que o Corinthians depende muito de Roger Guedes, de Renato Augusto, de Yuri Alberto e de Cássio para ser campeão da Copa do Brasil. Eu vejo o título passando por esses 4 jogadores. Sim, eu acho que o Corinthians ou pelo menos por 3 jogadores esse daí. Eu acho que esses 4 jogadores podem fazer a diferença para o Corinthians contra o Flamengo. São os 4 jogadores que você consegue, de uma forma ou de outra, tentar equiparar com o que o Flamengo tem de melhor. São os caras que podem brigar ali pelo Corinthians para fazer a diferença. Acho que o Corinthians não é o favorito. Se eu tivesse que dividir em percentual, eu daria 60-40 para o Flamengo. Mas eu ia até perguntar de 0 a 10 qual é a chance do Corinthians, aquelas perguntas tradicionais, né? Então 4. 4, acho que é 4 para 4,5 e vai depender do encaixe. O Corinthians tem como incomodar e sabe que a tendência é o Flamengo ser campeão. Mas tem jogo e o Corinthians hoje está melhor preparado. Fora de casa, pesa mais, você acha? Eu acho que é bom para o Corinthians, para o Flamengo, tanto faz jogar primeira fora, primeira em casa. Mas eu acho que para o Corinthians é melhor jogar primeiro em casa, porque o Corinthians tem jogado melhor dentro do que fora. E aí qual que é o meu pensamento? O que é melhor para um time que joga bem em casa? Jogar em casa leve quanto à obrigação de resultado, ou jogar em casa sabendo exatamente quanto ele tem que fazer, e isso talvez atrapalhar essa vantagem de jogar em casa. Eu acho que, embora do ponto de vista prático, a Libertadores mostrou que isso não valeu de nada. Porque foi assim e o Corinthians tomou um pau no primeiro jogo. Mas eu acho que para esse Corinthians é melhor jogar primeiro em casa. E pela história em Copa do Brasil, os títulos da Copa do Brasil, 95 contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né, no antigo Estádio Olímpico. 2002 contra o Brasiliense fora, na Boca do Jacaré. Na Boca do Jacaré. E 2009 contra o Internacional. Perdeu 2008 contra o Sport, né? Perdeu contra o Sport, que teve um pênalti no Acosta que não foi marcado. E perdeu porque pelo gol que tomou em casa, o golzinho do Enilton no fim, no finalzinho. Né? E o Carlinhos Bala, ele falou que tinha sido o gol do título, né? Não, ele falou que quem fez o gol foi Deus. Né? Contra Deus não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar de Deus. Bom, pessoal, Zupa, muito obrigado pela presença aqui com a gente no Alambrado. Sucesso pra vocês. Valeu, Mica. Muito obrigado mesmo, viu, cara? Tamo junto sempre. Estamos no começo da caminhada aí. Você que segue a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. Siga a gente, marque a gente para ter o sininho, as ativações todas. Você que segue a gente também no Instagram, no TikTok.
Eu sempre falo, conta lá no teu grupo de WhatsApp, que tem um canal que só fala do Corinthians, e a gente vai trazer muita gente legal. Amanhã, nesse mesmo horário, 9 horas, o Alex. Alex, campeão da brasileiro em 2011 pelo Corinthians e da Libertadores também em 2012. Quase não foi importante o Alex, né? Muito importante, importantíssimo. Vai estar com a gente aqui, vai ter uma resenha. Vai estar o Cascão, toca o hino do Corinthians, Cascão. Vai estar aqui o Cascão do meu lado. Vai estar o Zeca também, a gente vai trocar uma ideia. Valeu, Michelete, obrigado, rapaziada. Cola aqui no Alambrado e vai, Corinthians, tamo junto. Valeu. Vai, Corinthians.